Porque assim, eu vi você no coro, acho que do primeiro, do Azusa. E aí já no Luther King você faz o Billy Graham. Fiz o Billy Graham, Que responsa. Foi. Nossa. Foi bem. Não, bem quem que você vai representar? O Billy Graham, meu Deus. Eu falei que eu nunca orei tanto, né? Imagina. Não, mas eu imagino que deva ter sido um peso. Não, foi bem legal, assim. Eu acho que uma das coisas mais legais que o teatro proporciona, assim, é o lance do estudo do personagem, assim, e da história. Sim. Então, muita coisa, por exemplo, do Martin Luther King, que eu já tinha escutado falar, você se aprofundar e entender o contexto, entender tudo que aconteceu de verdade, nossa, dá um up gigante. Nossa, né? em tudo na vida. E todas as outras histórias também, né? Então, no Azusa, eu sempre também, como eu falei, né? Eu vim da Batista, mas sempre apaixonado por essa história. Sim. De ver a questão avivalista, né? Do que Deus fez e tal. Mas aí quando você pega de pertinho e começa a ver muito mais coisas, assim, começa a ver muito mais relatos, é uma coisa surreal. E da mesma coisa como foi o Radassa, né? Para mim, o Radassa ainda foi o que eu tive mais tempo, né? Porque foi o meu primeiro. O Diego entrou no Azusa. Uhum. Quando eu fui entrar, eu entrei no Radassa primeiro. Entendi. Eu fiz Azusa só depois da pandemia. Entendi. Você já fez a segunda produção deles. Segunda produção do Azusa. Então aí o Radassa, a gente ficou 3 meses e meio, quase 4 meses ensaiando. E tinha a ver com a Segunda Guerra Mundial, com o Holocausto dos Judeus. E aí foi um período... Eles misturaram Esther com... Exatamente. Com o Holocausto. Aí foi um período que... Primeiro, eu nunca tinha atuado na vida, assim, só as coisas de igreja, mas sem conhecer nada. Sim. Então foi esses 3 a 4 meses, assim, que me deram um norte de verdade, de tipo assim, cara, é isso aqui que você tem que fazer. E de gente me dirigindo e me ensinando e tudo. Entendi. E aí todo o convívio lá que foi me ensinando tudo. Como pinga o Giovanni C do nada. O Giovanni C já era conhecidíssimo. Sim. Tal, né? A representação do Kaique virou o símbolo. Você fala Giovanni C, todo mundo lembra do Kaique no Jardim do Inimigo e tal. Então foi um negócio que, tipo, atingiu, acho que saiu até da bolha da igreja, porque todo mundo de igreja conhecia e muita gente de fora da igreja, principalmente envolvida com arte, sabia quem era o Giovanni C. Às vezes até com mais profundidade do que a galera da igreja. E aí, do nada, isso pinga. Não, já tem o maior BO, líder do louvor, líder do coral, filho do pastor, marido, pai, tudo novo. E aí, do nada, vem o Giovanni C. Como? Não, e foi, você falou, como pai, o meu filho tinha 3 meses quando eu comecei os ensaios. Sim, então eu tinha acabado de ser pai, assim, né? Cara, eu já conhecia, né, a companhia, tudo. Mas conhecia como a gente conhecia? Então, é o Giovanni C. A princípio, aquela sim. História longe. A princípio, sim, mas o CADES ministrou em alguns lugares, por exemplo, que tinha algumas das equipes do Nici. Então a gente começou a conversar muito com a galera. Vocês iam cantar e eles iam se apresentar ou vice-versa. E aí a gente conheceu mais de como era o por dentro, sim, a organização. O backstage. E isso já foi nos apaixonando, assim. Sim. Mas em 2015, tive a oportunidade, eu e minha esposa tivemos a oportunidade de dar aula num trabalho que o Nici faz todo ano, eu acho que vai voltar esse ano, que é o Encontrarte. Que é como se fosse uma conferência, assim. Sim. Mas para que as pessoas vão lá para a base deles, lá em Biúna, e vão aprender. Eles vão passar 1 semana. Na época, se eu não me engano, eu não lembro se era 1 ou 2 semanas. E eles iam aprender. Nessa semana... Tipo uma imersão zona. Assim. Você escolhia qual a matéria que você queria. Então, por exemplo, eu queria teatro musical. Eu ia ficar 1 semana dormindo lá, acordando cedo. Entendi. Ficando o dia inteiro nesse lugar. Tipo, aprendendo. Sós com Deus com foco no ministério. Tipo, exatamente. Uma coisa assim. E era focado mesmo na questão artística mesmo, assim. Só que aí era uma estratégia deles também, né? A estratégia que Deus deu para eles. Eles faziam toda essa questão, o pessoal aprendia e no final do dia tinha um culto. Sim. Então, por exemplo, era muito legal porque que nem a Cláudia Raia chegou lá dar aula. Entendi, porque o negócio era
não tinha o contexto a princípio cristão, mas na mente atrás, na mente que regia, tinha um contexto evangelístico e tal. É isso. Mano, vamos fazer tudo isso aqui, mas no final vai ter o assim, culto. a maioria eram cristãos que iam fazer, mas que era a companhia mas era aberto. Entendi. E a ideia era que eles iam aprender isso exatamente para voltar para a igreja deles. Sim. Com bagagem para multiplicar, para crescer, exatamente. E assim, foi uma das coisas mais lindas que eu vi na minha vida. Sim. Foi esse... Você estava falando da Cláudia Raia. Que nem um exemplo, né? Voltando. A Cláudia Raia, por exemplo, foi lá dar aula. Eles não falavam que era um negócio cristão, entendeu? Sim, ela ia dar aula e falou, à noite a gente vai apresentar uma das nossas peças. Você não quer ficar para ver? Só que era o culto, entendeu? Nossa, que louco. Então, e aí teve... Eu falo da Cláudia Raia porque ela é a mais conhecida, mas teve alguns artistas assim que... Numa dessas, aceitaram a Cristo lá. Sim. E começaram a viver a vida com Jesus lá. E, assim, uma das maiores experiências, como eu estava falando, que eu tive, assim, que eu vi, foi ver a galera toda que estava aprendendo. Então, tinha gente, por exemplo, que estava aprendendo dança jazz, balé. Ou estava aprendendo dança afro. E eles eram divididos lá na outro canto. Ou tá aprendendo visagismo e não sei o que lá. Chegava à noite, essa galera toda se reunia para cultuar e você via a liberdade artística, falando assim, e do povo entregando isso para Deus de volta. Cara, foi algo surreal. O maluco no louvor dançando break e tal. Sabe? Exatamente. E não lá em cima. Do seu lado aqui. Sim. Aqui embaixo, assim, e você vendo a galera dançando e o outro, assim, soltando, sabe, sem medo de fazer aquilo que Deus entregou. Entendi. Cara, foi uma das melhores experiências, assim. Graças a Deus, assim, Kaique, graças a Deus que você vai voltar. Que vai voltar agora o Encontrar-te. Não sei se tem vaga, se não tem, mas já tô falando. Kaique, por favor, atende nós aí, vem pra cá. O Kaique deve ter histórias fantásticas, né? Eu acompanho ele faz missões lá na África, não sei o quê. Deve ter coisas fantásticas. Mas aí o Nissi apareceu para você em 2015 porque você foi lá dar aula. Então, aí eu conheci mais ainda as pessoas lá. A gente foi dar aula. Como apareceu o convite para dar aula? Exatamente por causa dessa questão das equipes. Porque a gente também começou a levar muitas equipes lá na nossa igreja. Entendi. Né? E aí o pessoal também conhecia o CADES. Faz a peça lá. E aí o pessoal também conhecia o CADES, então acabou que ficou... Entendi. Nessa época você já era líder. Já era líder, sim. E aí eles chamaram eu e minha esposa para dar aula de canto lá. E era engraçado que a gente foi dar aula de canto pro pessoal da dança. Só o pessoal... Foi uma loucura que eles tiveram lá. Então a gente já teve um contato aí. Quando chegou essa questão, por exemplo, o Azusa já tinha feito, e o Diego, meu filho estava prestes a nascer, e aí o Diego fez uma audição, tanto que o dia que o Diego fez a audição foi o dia que meu filho nasceu. Uau! Que ele falou, mano, eu ia mandar para você ir fazer a audição comigo, mas seu filho ia nascer, eu falei, mano, nem vou mandar. Lógico. Eu falei, ainda bem que você não mandou mesmo. Então, foi meio que nesse lugar. Aí ele fez a audição, passou, começou a fazer o Azusa. E aí ele falou, mano, vai surgir uma audição para um outro musical que eles vão fazer. Você não quer fazer? Aí o Noah já tinha nascido. Eu falei, manda aí. Beleza. O Kaique já tinha me chamado para assistir. Entendi. O Azusa, numa sessão. Nessa aí você já estava, de repente, até mais dentro do que o Diego. Você já conhecia a galera e tal. Aqui a boca fica meio que na mesma, assim. Porque o Diego também... O Diego foi líder de jovens lá do IBK, então ele também tinha muito contato com as equipes e tal. Então foi meio que nesse lugar, assim. Aí ele falou, ia ter audição. Eu falei, tá bom. Posterguei, procrastinei muito tempo, assim. Aí quando eu vi, eu falei, mano, eu acho que hoje é o último dia, depois eu vou me arrepender, deixa eu mandar. Mandei o vídeo, a pessoa falou, não, era pra mandar até ontem. Eu falei, nossa... Pensei que era hoje. Aí eu falei, então tá procrastinei demais. Eu falei, então tá bom. Beleza. A pessoa falou, aí a menina, que eu até conhecia a Tafnis, ela falou, mandou assim pra mim, você consegue ir amanhã? A gente vai ter uma audição presencial amanhã. Você consegue ir? Eu falei, consigo, eu dou um jeito. Aí eu já fui, fiz a audição, e eu falo pro pessoal, o pessoal não acredita, né? Que era pra fazer um monólogo. Eu falei, mano, o que é monólogo? Eu não sei nem o que é isso. Uau. E aí tinha uma galera junto comigo, o pessoal, o que você vai apresentar? Na fila. Eu falei, mano, eu não sei, eu tô pensando ainda aqui. Eu vou pegar algum texto bíblico e tentar fazer alguma coisa. E foi essa Seu monólogo. Minha audição, né? Você lembra o texto?
Não lembro nada. Eu lembro que eu contei, acho que eu fiz como se fosse Paulo na prisão. Entendi. Né? Que aí eu comecei a dar o texto como se ele estivesse na prisão falando alguma coisa. Senhor, eu não queria estar aqui, né? Mas eu vou continuar te adorando, não sei o que lá. E eu comecei a cantar uma música. Como se depois você foi pro seu lugar, pro meu lugar de exatamente. Fala. Tem um amigo meu do teatro, Rafa, que ele fala assim: nossa, mano, quando eu vi você cantando, que ele estudou teatro a vida inteira, ele falou, mano, quando eu vi você cantando, eu falei, mano, eu não vou conseguir passar nessa audição. Mas aí depois você começou a dar o texto, eu falei, acho que eu tenho chance. Mas aí, enfim, aí foi exatamente isso. Aí eu fiz a audição desse jeito. O pessoal falava, mas você não tá nervoso? Eu falei, cara, eu tava exatamente nesse lugar. Eu falei, olha, se for de Deus pra mim estar, eu vou estar. Se não for, eu vou entender. Eu vou entender de fato que não é pra mim estar nesse lugar. E aí eu deixei, chegou a resposta que eu tinha passado. Eu falei, olha, que isso? Aí comecei toda a preparação e tudo, e comecei a me apaixonar muito por esse lugar também. Hoje você sabe o que é um monólogo. Hoje eu sei o que é. Vou ter dificuldade em fazer sozinho também, mas pelo menos já melhorou. Mas já sei o que pelo menos sabe o que é. Porque assim, mas pô, por mais que soe pejorativo, né? E aí você me perdoe, mas você não é artista? Não é tudo arte? Não é, né? Não é. Isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra coisa. Com Deus a gente chamaria de dualidade. No caso da arte, não sei nem quantas lidades tem. Muito. Porque é um universo gigantesco. Então, o cara que dança não necessariamente vai atuar bem. O cara que atua bem não necessariamente vai cantar bem e vice-versa. Então, assim, hoje você acha que você está se preparando ou já alcançou algumas notas de... Não, eu sou um ator mais ou menos. Olha, eu sempre tive dificuldade, né, em assumir isso, porque a minha vida inteira eu fui cantando, né? Sim. Sempre fui como cantor e tudo. Sim. Tive muita dificuldade, mas o pessoal no teatro me ajudou muito a falar, não, cara, você já tá fazendo isso, então... Com facilidade. Não vou dizer com facilidade. Sim, sim. Não, mas bem melhor do que eu conseguia fazer antes. Eu consigo entender melhor as coisas. Eu tô falando isso porque você tá falando, eu entrei no Radassa, depois fiz a segunda produção do Azusa. Cara, mas no Luther King você ganha um dos papéis. Papéis. Eu não diria só até pela importância do personagem. Sim. Pô, mas é um papel. Você foi o Billy Graham. Então, tipo, mas ele canta bem pra caramba, mas ele não tá atuando legal. Não iam te dar o Billy Graham. Sim, sim. Mas isso também veio muito acho que principalmente do Radassa. Sim. Porque no Radassa eu fiz um Mordecai. E o segundo ato do Radassa, eu meio que narrava a história. Então, eu aparecia quase o segundo ato inteiro. Entendi. Atuando, cantando e também atuando. É um personagem importante. O tio da Esther. Então, e aí acho que foi... O Radassa foi o lugar onde eu acho que me fez crescer muito, assim. Sim. Nesse lugar, assim. Né? Tanto que aí depois eu fazia só o Mordecai, depois eu comecei a fazer alguns outros papéis, tipo assim, de judeu mesmo ali... E contracenando e fazer parte da família, né? Eu tive uma sessão que eu fiz um dos papéis principais lá com o marido, né? E graças a Deus o irmão voltou e eu não precisei mais fazer. Sim. Mas assim, tipo assim, me confiaram a mim exatamente esses lugares, assim. Porque foi um período de muito crescimento, assim mesmo, assim, sabe? E aí quando chega o Billy Graham, na teoria você está mais pronto. Exatamente. A gente tem. Será que um dia algum cristão vai estar pronto para imitar o Billy Graham? Assim? Olha, eu acho que é uma pergunta razoável de se fazer para a nossa geração. Assim. A nossa geração de 30 e poucos, pelo menos, viu ele vivo ainda. Sim. Então, assim, os nossos pais, então, os pais da nossa geração que são cristãos, têm os seus 50 e poucos, 60 anos, eu imagino o tamanho da emoção só de ouvir falar o nome. Nossa, minha avó fala muito, né? Que ela foi assistir quando ele veio pro Brasil. Sim. Né? Ela falou, eu tenho uma foto com a filha do Billy Graham. Isso é fantástico. Mas, cara, a pergunta que você fez assim, será que alguém... Eu acho que nós sejamos, né? Sim. Eu sei que é muito difícil. Sim. Muito difícil, muito trabalho, mas... Eu acho que a nossa busca e a nossa motivação tem que ser chegar nesse lugar onde ele chegou, assim, sabe? Mas assim, você que teve que se aprofundar na história,
Porque a gente conhece, talvez, o pregador e tal. Quando você vai para a história na peça, você tem que se aprofundar em outras coisas. Sim. Mas a gente tem histórias famosas dele com o Kennedy, com a Marilyn Monroe e tal, beleza. Mas isso a gente sabe, entre aspas, de ouvir falar, você teve que se aprofundar, até por, como que chama? Laboratório? É, né? Exatamente. Então, beleza. Mas nós se intitulamos cristãos. Na teoria, esse nome está nos propondo imitar Jesus. É, isso. E nós falamos isso com a maior naturalidade do mundo. O que você é? Sou cristão. A maior naturalidade. Como se fosse algo simples de ser. E às vezes a gente se depara com dificuldade de imitar o Billy Graham. Que um homem fantástico, mas se a gente fala com facilidade que somos imitadores de Cristo, não deveria ser imitar o Billy Graham, que nos assustaria. Mas assusta porque eu acho que a primeira afirmação tem uma hipérbole, né? Um exagero gigantesco. Talvez a gente não seja tão cristão como a gente imagina. E não quero te decepcionar, você que está me assistindo aí em casa. Mas você que se aprofundou na história, é bem isso mesmo? Porque ele era um cara, para nós, mais palpável. O Paulo da nossa geração, talvez, ele era um cara que, se a gente conseguir imitar, o mundo vai sofrer um rebuliço gigantesco. Se aparecer mais 3 Billy Grahams de 40 anos, 30 e poucos, que é a nossa idade, faz uma bagunça nesse planeta inteiro. Sim. Sobre o Billy Graham, assim, tudo que eu estudei, assim, era muito difícil encontrar alguma coisa. Acho que quase nada assim você encontra de negativo. Então, é isso. Da história dele, assim. Sim. Né? Você encontra assim o pré-conversão, né? Que ele dá relatos assim dele que ele gostava de sair com as meninas e tal. Sim. Só que quando Deus pegou ele focou nesse lugar assim. Sim. Né? E é muito difícil. Existem sim conspirações, né, que o pessoal gosta de inventar. Sim. E tudo, e que qualquer pessoa que está com um pouquinho mais no lugar de evidência, o pessoal acaba chegando. É a né? Perseguição, de uma certa forma. Então, na época de laboratório, eu encontrei gente falando que ele é até Illuminati. Então, nossa! De que já pensou? Não, era da maçonaria, não sei o quê. Mas assim, cara, tudo que você vai ler, tudo, e é engraçado porque eu sempre admirei muito ele, né? Apesar de ser muito novo para pegar as coisas dele, eu sempre vi ele como referência. E eu lembro que até uma vez teve um amigo secreto de livros e eu pedi um livro dele, porque eu vi que tinha acabado de sair e foi o último livro que ele escreveu em vida. Né? Que era um livro, e era muito engraçado que eu lendo, imagina eu com 18 anos, 19 anos, lendo um livro dele falando sobre a velhice, né? E ele falando, tipo assim, os cuidados de que você tem que ter na sua velhice, de você se preparar, e falando muito sobre essa questão. Ele morreu com mais de 100, né? Não sei, eu acho que não chegou a 100, mas foi quase 90 e alguma coisa. E foi muito incrível, assim, você ter que contar a história de um cara que você fala, não, eu quero pegar isso como referência para mim viver minha vida, né? Então foi inacreditável, assim, tudo que eu li nesse laboratório só confirmava tudo aquilo que eu imaginava e do que eu ouvia falar, sabe? Homem de Deus e que usou, e corajoso demais, né? Eu dava risada algumas coisas assim, né? Daí, acho que a história que eu acho mais engraçada assim é a história de quando o homem pisou na lua, né? Que aí ele vai dar o depoimento e falando assim, olha, vocês estão comemorando isso aí, mas a coisa mais fantástica que aconteceu não foi o homem pisar na lua, foi Deus ter vindo na Terra 2000 anos atrás, né? Deus ter pisado na Terra. Isso aí é fichinha, né? Isso é fantástico. Então, eu acho que só confirmou a minha admiração, assim. E eu acho que me trouxe num lugar, assim, de relembrar esse lugar onde eu quero estar, sabe? Em Deus, assim. Hoje, o Renan tem esse anseio, ou talvez essa vontade em Deus de ser uma referência, não o Billy Graham, né? Ou talvez o Billy Graham, mas de ser uma referência. Pô,
Eu queria que meu nome fosse lembrado como um cristão que seguiu a Jesus. Você tem essa ideia de ser essa referência? Cara. Ou você, não. Se for eu, a Aline e o Noah, tá bem e beleza. Eu quero ser uma bomba pro reino. Isso é fantástico. Sabe? Então... E eu sei que muitas coisas até em minha vida, assim, a minha família no geral, assim, a gente paga um preço exatamente porque a gente escolhe isso, sabe? Uhum. E eu desejo... Eu não me preocupo com a quantidade de pessoas, eu só me preocupo com a questão de ser alguém que leve pessoas para o reino, sabe? De mostrar para as pessoas que, assim, o amor que me alcançou pode alcançar outras pessoas também. Isso é fantástico. Sabe? Então, o meu sonho é isso, sabe? E a começar da minha casa. Sim. Né? Então, a começar a minha esposa, o meu filho, que está nesse processo de aprendizado, de tudo isso. Que ele veja em você. Então, é desde ele, assim, sabe? Eu e minha esposa, a gente conversa e a gente ama o Senhor e quer que o nosso filho também entenda esse amor que nós sentimos pelo Senhor. Que ele não seja neto. Exato. Que ele entenda o quanto antes seja filho também. Então assim, a ideia não é querer ser igual ao Billy Graham, mas ser, como eu falei, ser uma bomba, então que essa explosão seja a maior possível. Sim. Independente de como seja. Sim. Caraca, que fantástico. Se hoje fosse pedido para você deixar uma mensagem para o Noah, por exemplo. Pô, Jesus está voltando, a gente nem sabe quanto tempo demora, não sabe. Eu acredito que a gente está na geração do fim, mas pode ser que a geração do fim dure mais 50 anos e dure 5 dias e a gente não garante que a gente está aqui daqui 5 minutos, não importa. Mas se hoje para a geração do Noah, óbvio, focando no seu filho, o que o Renan falaria? O Renan de 35 anos, o Renan líder de louvor, o Renan que hoje faz parte de uma igreja muito grande, né? A IA se tornou uma referência, uma igreja grande. Já era antes, né? Mesmo antes de virar IA, já era uma referência, mas se tornou em número até também grande. Hoje, esse Renan, que tem toda essa bagagem dessa 1 hora e pouco e muitas outras horas que a gente poderia passar conversando, o que você deixaria de mensagem para a geração dos nossos filhos, o qual você tem 1, eu tenho 2 e tem tantos filhos aí que um dia podem ver isso se Jesus não voltar antes? Cara, se apegue à palavra. Se apegue à palavra, ame a palavra mais do que todas as coisas. E eu diria, inclusive falando sobre a palavra, eu diria o que a própria Bíblia relata lá em Eclesiastes. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os dias maus e nele você não tenha mais prazer. Sabe? Eu acho que E quando eu falo de lembrar, eu acho que hoje ainda é um pouco mais complicado, que a gente tem tantas distrações. Acaba que nós mesmos, já nessa idade, acaba nos esquecendo em alguns momentos do dia do Senhor. Imagina a galera mais jovem que está sendo bombardeada com isso o tempo todo. Então, o que eu diria é: lembra do Senhor, lembra do seu Criador, enquanto você tem vida, enquanto você respira, em todo tempo, em todo instante, e pegue a palavra para você conhecê-lo mais intimamente e entender quem ele é de fato, para que você, entendendo quem ele é, você entenda quem você é também, né? E você aprenda mais de você nele. Uau!